Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, que privilégio nós temos de podermos estar aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor, no dia do Senhor, para exaltar o seu nome e declarar as suas maravilhas. Eu convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Coríntios. E agora vamos considerar o capítulo 9. Nosso objetivo é considerar todo o capítulo. Nós estamos com o propósito de terminar essa exposição até o final do ano, e por isso que eu estou correndo mais um pouco, principalmente nesta sessão aqui da carta aos Coríntios. Então, é uma tarefa difícil considerar todo este capítulo em uma só mensagem, mas pedimos a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor para que a gente possa considerar. Então, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 1 até o verso 27, é o texto da nossa meditação. Como os irmãos já sabem, nós estamos usando nesta série da Carta aos Coríntios a King James atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo,
porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive dessa minha honra. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente essa, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio, o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Curva sua fronte, vamos orar ao Senhor, e vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, nos oriente, para que a gente possa contemplar as maravilhas da lei do Senhor que estão registradas aqui nesse texto. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta liberdade que nós desfrutamos no nosso país, de podermos publicamente abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra e expor a Tua palavra na direção e no poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que o Teu Espírito nos encha, que o Teu Espírito nos dê discernimento espiritual, iluminação, intrepidez, para que possamos ministrar a Tua palavra com fidelidade. Que este mesmo Espírito possa preparar os nossos corações, abrir os nossos corações, não só daqueles que se encontram aqui no templo da nossa igreja, mas aqueles que nos acompanham ou que serão alcançados com esta gravação. Que o Teu Espírito Santo possa aplicar esse texto à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, o tema da mensagem desta manhã é o direito de abrir mão dos seus direitos. O direito de abrir mão dos seus direitos. E à guisa de introdução, eu preciso destacar aqui alguns pontos para que a gente possa entender esse texto. Nós estamos na quarta parte da carta aos Coríntios, no quarto bloco temático da carta, onde Paulo está tratando de um tema chamado liberdade cristã. Paulo está falando sobre liberdade cristã. E esse tema vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1, onde Paulo vai terminar dizendo: sede meus imitadores. Então, capítulo 8, 9 e 10 trata desse tema da liberdade cristã. E qual era
o ponto aqui que estava acontecendo na igreja de Corinto? É que na cidade de Corinto, que era uma cidade eivada de deuses, de idolatria, de templos pagãos, toda a carne que ia para o mercado, ou quando você ia para a casa de alguém, tomar uma refeição com aquela pessoa, você tinha a probabilidade daquela carne ser sacrificada a um ídolo pagão, a um deus pagão, ter sido consagrada a um ídolo. E aí Paulo recebe uma pergunta da igreja de Corinto, você olha isso no capítulo 8, verso 1, quando ele diz, a respeito da comida sacrificada aos ídolos, da carne sacrificada aos ídolos. Ou seja, a igreja mandou uma pergunta para ele. Paulo, o que a gente faz nesse contexto aqui da cidade de Corinto, onde as carnes que nós comemos, ela tem toda a possibilidade de ser sacrificada a um ídolo? E havia pelo menos 3 questões naquela pergunta que Paulo está respondendo. Primeira era, se eu for no mercado e comprar carne e trazer para casa, e na minha casa eu posso comer? Segundo, se eu for na casa de alguém e aquela pessoa oferecer um banquete para mim, ele não é crente, ele é idólatra, eu posso comer na casa dele daquela carne, mesmo sabendo que aquela carne foi sacrificada a um ídolo? E a terceira questão era, e nós que pertencemos à igreja de Corinto, que somos esclarecidos, que temos conhecimento, que sabemos que o ídolo não é nada, nós que pertencemos à classe média, classe alta da igreja e que temos relações sociais e comerciais com a elite de Corinto, e que muitas vezes essas reuniões sociais são feitas nos templos pagãos, e lá tem um jantar, tem um churrasco, nós podemos comer, qual o problema? O ídolo não existe. Então, eram essas 3 coisas. Primeiro, comer a carne no templo pagão. Segundo, comer a carne na casa de um incrédulo. E terceiro, comer a carne em casa, comprada no mercado. Paulo vai ser radical com a questão de você ir no templo pagão e participar daquelas festividades, daqueles momentos ali, comer aquela carne. Paulo vai dizer que é idolatria e que você deve fugir da idolatria e que você deve fugir dessa associação. Ele vai trabalhar isso mais no capítulo 10. Ele vai dizer que se você for na casa de alguém, alguém lhe convidou, e a pessoa não disse nada sobre aquela carne, você vá lá e coma e agradeça a Deus e tchau. Agora, se a pessoa da casa, ela disser para você que aquela comida foi sacrificada a um ídolo, e você vê que isso vai escandalizar não só aquela pessoa como um irmão fraco, você não deve comer daquela carne. E na sua casa, você pode comer, desde que também não escandalize os seus irmãos. Pois bem, no capítulo 8, ele começou a tratar do assunto, aí vem o capítulo 9, e depois no capítulo 10, ele trata mais especificamente da questão dos templos. A grande pergunta é, o que tem a ver o capítulo 9 com essa discussão? Porque quando a gente lê o capítulo 9, o que está acontecendo aqui no capítulo 9? Se você leu com atenção, se você já meditou nesse texto, você vai ver que o capítulo 9 da carta aos Coríntios trata de sustento pastoral. Trata, trocando em miúdos, do salário dos obreiros, do dever que a igreja tem de pagar o salário dos seus obreiros, de sustentar os apóstolos, os pastores, os mestres, os pregadores, aqueles que pregavam o evangelho e que deveriam viver do evangelho. Paulo está tratando sobre isso aqui. O que isso tem a ver com o tema da discussão da carne sacrificada aos ídolos e da liberdade cristã? Essa discussão é tão grande que muitos estudiosos, quando olham para o capítulo 9, eles querem dizer que o capítulo 9 é uma defesa do apostolado de Paulo. Muito embora Paulo só trata sobre essa questão do seu apostolado nos versos 1 e 2.
Então, Paulo está tratando aqui sobre o seu apostolado, sim, mas não é provável que o objetivo do capítulo 9 seja defender o seu apostolado. Ele vai fazer isso na segunda carta e em outros textos. Ele começa falando do seu apostolado, mas o propósito geral não é esse. Outros vão dizer que Paulo está fazendo uma digressão. Paulo vinha tratando do assunto da carne sacrificada aos ídolos, fez uma digressão para tratar do tema do apostolado e do sustento dos apóstolos, e ele volta ao assunto no capítulo 10. Porém, eu sigo a linha da grande maioria dos estudiosos, sobretudo reformados, de que Paulo continua falando do mesmo assunto. Só que agora no capítulo 9, Paulo vai usar o seu exemplo pessoal para mostrar para aqueles irmãos de que quando nós estamos lidando com esse tema da liberdade, sobretudo no que diz respeito ao nosso irmão fraco na fé, aquele irmão simples, humilde, nós devemos estar dispostos a abrir mão dos nossos próprios direitos em prol do Evangelho de Cristo, para o bem, o crescimento do Evangelho e para que o nosso irmão não se escandalize. Então, o mesmo tema, só que Paulo agora vai usar um exemplo pessoal. Ele iniciou o assunto no capítulo 8. Ele tratou da questão da carne sacrificada aos ídolos. Aí no capítulo 9 ele vai dar um exemplo de como nós devemos agir. E ele começa pelo exemplo dele mesmo. E no capítulo 10 ele vai mostrar o exemplo de Israel. Israel brincou com idolatria, brincou com aquilo que não deveria brincar e pagou um preço muito alto. Então, capítulo 9 é um exemplo positivo desse assunto da liberdade cristã. Capítulo 10 é o exemplo negativo do tema da liberdade cristã. Ou seja, o que Paulo vai dizer aqui, trocando em miúdos para nós? Paulo vai dizer assim: Igreja de Corinto, eu falei para vocês de que, por causa dos nossos irmãos fracos na fé, nós devemos abrir mão de comer qualquer tipo de carne que possa ter sido sacrificada aos ídolos, ou ir no templo pagão, ou fazer qualquer coisa que escandalize o meu irmão. Eu estou dizendo isso para vocês. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu abri mão do meu salário, quando estive aí entre vocês, para que o Evangelho não sofresse, para que o Evangelho progredisse. O que Paulo está dizendo é, se eu tive a capacidade de abrir mão do meu sustento, do meu salário, por causa do Evangelho, para o bem da igreja, imagine vocês, os esclarecidos de Corinto, se vocês não deveriam abrir mão dessa liberdade que vocês têm, não é pecado, mas essa liberdade que vocês têm de comer ou não comer, ou de fazer determinadas coisas, que em si não são pecado, mas que pode levar o meu irmão a pecar. Então ele vai dar um exemplo assim que é pancada. Porque quem é que abre mão dos seus direitos e principalmente quem abre mão de bens materiais em prol do Evangelho? Quem é que abre mão de salário? Quem é que abre mão de coisas materiais por causa do Evangelho? Aí Paulo vai dizer, eu fiz isso. E eu não estou dizendo isso para me gloriar, para que vocês paguem o que vocês me devem. Eu estou dizendo isso para que exemplifique para vocês como deve ser a atitude de um verdadeiro crente nesse tema da liberdade cristã. Está claro, irmãos, qual é o link do capítulo 9 com esse contexto da liberdade cristã, 8, 9 e 10, onde Paulo vai usar o exemplo dele para mostrar que nós podemos sim abrir mão de coisas boas, legítimas, para que o meu irmão não caia, para que a obra de Deus progrida, para que as coisas do Senhor possam progredir. Então, com isso em mente, nós vamos ler o capítulo e nós vamos aprender aqui as lições que Paulo vai colocar. O capítulo 9 está dividido em duas partes. A primeira parte, verso 1 a 14. Do verso 1 ao 14,
Paulo vai tratar sobre o direito que ele tinha de receber o sustento da igreja. Ele vai dizer, olha, eu tenho direito de receber o sustento de vocês, o salário, os bens materiais. Então, ele vai fazer aqui uma apologia, uma defesa do direito que ele tinha de receber o sustento da igreja. E ele vai usar aqui 4, 5 argumentos muito fortes para defender o seu direito. Do verso 15 até o verso 27, ele vai dizer, olha, apesar de eu ter provado por A mais B que eu tinha o direito de receber de vocês o sustento, do verso 15 ao 27 ele vai dizer, mas eu estou fazendo uso do direito de não usar desse direito. Ou seja, eu estou abrindo mão do direito que eu tenho de receber o sustento. É meu direito. Vocês tinham a obrigação de me pagar. Mas eu abri mão por causa do Evangelho. Então, capítulo 1, verso 1 a 14. A defesa do sustento. Verso 15 ao 27, ele vai mostrar que ele também tem o direito de abrir mão desse sustento. Irmãos e irmãs, só o Espírito Santo de Deus para ter iluminado a mente desse homem. Porque a maneira como Paulo lida com os temas, a maneira como Paulo trabalha, não é pura e simplesmente fruto da sua mente humana, carnal. Foi o Espírito Santo que conduziu este homem. E o nosso desafio é orar, é pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos abra a porta, que nos faça entender e que a gente possa aplicar as lições para a nossa vida. Eu estava lendo um exegeta essa semana e ele disse uma coisa interessante. Explicar é desdobrar. E ele usava o exemplo de um lençol. Quando você desdobra um lençol, à medida que você vai desdobrando aquele lençol, vai crescendo, vai ampliando. Então, explicar é desdobrar. E a minha oração é que, à medida que nós formos lendo e eu for explicando o texto e aplicando o texto, esse texto vá se desdobrando e ampliando na minha mente e na sua mente, nos nossos corações. Olha aí a primeira parte do texto, versículo 1 e 2, para que a gente possa começar a entender a visão de Paulo sobre esse assunto. Ele começa dizendo assim, ele faz algumas perguntas retóricas e ele trabalha a questão do seu apostolado. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. O primeiro argumento que Paulo vai utilizar para defender essa questão do sustento pastoral é o fato dele ser um apóstolo. Só que o link aqui é muito interessante. Lembre-se que quando Paulo escreveu essa carta, ela não estava dividida em capítulos e versículos. Era um texto só, é uma carta só, corrente. E muitas vezes essa divisão de capítulos e versículos faz com que a gente não pegue a linha de raciocínio, o fio da meada, o pensamento do apóstolo. Porque as pessoas olham para o capítulo 9 e acham que não tem nada a ver com o capítulo 8 e com o capítulo 10, porque está dividido. Agora, leia comigo o último verso do capítulo 8, entrando no capítulo 9 como se fosse um texto só, sem ter essa divisão do capítulo. Olha como é que diz. Aqui na minha versão diz assim, concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Qual é o link aqui? Algumas versões colocam aqui uma adversativa entre o verso 8 e o 9. O que Paulo estaria fazendo aqui?
Paulo está dizendo assim, olha, se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Todavia, eu não sou livre? Não sou eu apóstolo? Não vi a Jesus nosso Senhor? O que Paulo está dizendo é, eu tomei essa decisão de não comer carne, se isso escandaliza meu irmão, mas eu não sou livre para comer ou não comer? Para tomar essa decisão ou não tomar? Eu sou livre. Está vendo o link aqui entre o capítulo 8 e o capítulo 9? Vamos colocar a adversativa para você ver como fica. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Todavia, não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? O que Paulo está dizendo, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, mas eu estou tomando a decisão de que se o fato de comer carne vai escandalizar o meu irmão, vai levar meu irmão a pecar, nunca mais eu comerei carne. E eu sou livre para tomar esta decisão. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque a gente tem o costume de usar a nossa liberdade para fazer jus aos nossos direitos. Mas Paulo está usando a liberdade aqui para abrir mão de direitos. Ele é livre para comer aquela carne. Mas ele diz, se escandaliza meu irmão, eu não vou fazer isso. Eu sou livre para comer. Eu sou livre para ir fazer qualquer coisa digna, legítima e que é amoral. Mas se escandaliza meu irmão, eu não vou fazer isso. Então, aí ele diz, não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, e não sois vós fruto do meu labor no Senhor, se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele defende a sua vocação apostólica. E aqui ele coloca as marcas de um verdadeiro apóstolo. Ele viu o Senhor pessoalmente, ele foi chamado pelo Senhor, e ele mostra que o verdadeiro apóstolo também ele tem os frutos do apostolado, que no caso aqui era a igreja, a fundação da igreja, o trabalho, a própria igreja de Corinto. Então ele diz, se eu não sou apóstolo para outros, para vocês eu sou, porque vocês são o selo, o certificado, a garantia de que eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Então, se eu não sou para outros, mas para vocês eu sou, porque quem começou a igreja aí, quem lançou as bases, o alicerce da igreja, fui eu, e eu sou um apóstolo de Cristo Jesus para vocês. Eu não posso entrar em detalhe, mas a gente poderia ver muito bem aqui a questão da discussão sobre apóstolos. Não existe mais apóstolos hoje. Nesse sentido aqui, não. Paulo está falando que o apóstolo é aquele que viu o Senhor e que lança o fundamento da igreja. E ele defende aqui o seu apostolado. Aí no verso 3, esse verso é um verso fundamental para a gente entender todo este capítulo. Porque olha o que ele diz. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Por que eu digo que esse verso é fundamental? Porque os estudiosos se dividem. Se o verso 3 está fazendo referência ao que Paulo disse anteriormente, a questão do apostolado dele, se no verso 3 ele está dizendo assim, a minha defesa do apostolado é essa aqui. Eu vi o Senhor, eu plantei a igreja, vocês são o selo do meu apostolado. Então, se eu entender que Paulo está aqui pura e simplesmente defendendo o seu apostolado, eu vou dizer que o verso 3 está fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Que o propósito de Paulo aqui, a defesa de Paulo, a apologética de Paulo é defender o seu ministério apostólico. Outros estudiosos dizem que o verso 3, ele vai fazer referência a tudo que vem em seguida. Que a partir de agora, com base no que ele disse agora, eu sou apóstolo,
Se eu não sou para os outros, pelo menos para vocês eu sou. E agora Paulo vai apresentar uma defesa do seu ministério e do tema que ele está falando aqui, diante daqueles que o julgavam. E a palavra julgar aqui, ela tem o sentido de criticar, de julgar, de fazer com que aquela pessoa possa ser colocada em descrédito. E a grande questão é, o que eles estavam julgando? O que eles estavam criticando o apóstolo Paulo, que leva Paulo a fazer essa defesa, a defesa do seu apostolado ou de tudo aquilo que vem em seguida. Há pelo menos 3 possibilidades aqui para que a gente entenda esse texto. A primeira, como eu já disse, eles estavam julgando, criticando e dizendo que Paulo não era um apóstolo. Então Paulo diz, a minha defesa diante daqueles que me criticam é essa: eu vi o Senhor, eu plantei a igreja, vocês são a prova, o selo, o certificado do meu apostolado. Outros vão dizer que o que eles julgavam e o que eles estavam criticando Paulo era a atitude de Paulo diante daquele assunto. Ou seja, Paulo estava dizendo, capítulo 5, capítulo 6, não se juntem com os incrédulos, não vão aos templos pagãos, não comam na mesa de ídolos, não vivam essa vida que vocês estão vivendo. Aí eles começaram a criticar Paulo e dizendo que Paulo era radical, que Paulo não entendia o contexto da cidade, que Paulo sabia que o ídolo não era nada no mundo. E qual o problema deles irem para os templos pagãos, para as festas pagãs e ter contato com as pessoas pagãs? Então eles poderiam estar criticando Paulo por causa dessa postura de Paulo. A terceira possibilidade, e que faz sentido ao longo do texto, é que eles poderiam estar criticando Paulo pelo fato de Paulo não querer receber o salário da igreja de Corinto. E pelo contexto, faz todo sentido isso aqui, muito embora as outras possibilidades também façam, mas essa aqui, pelo contexto, é bem interessante. Porque o que eles pensaram? Paulo está sendo orgulhoso. Paulo não quer receber o salário da igreja, ou não quis receber o salário da igreja, e Paulo foi trabalhar fazendo tendas, que era a profissão de Paulo. E você diz assim, mas pastor, mas qual era o problema disso? O problema é que os gregos, eles consideravam o trabalho manual, como, por exemplo, fazer tendas ou fazer qualquer tipo de trabalho manual, como algo indigno, como algo desprezado. Os gregos valorizavam o trabalho intelectual, os sofistas, os oradores, os filósofos. Então, o trabalho intelectual era valorizado. O trabalho manual era desvalorizado entre os gregos. Então, quando Paulo chegou em Corinto, Paulo abriu mão do salário da igreja, e se você olha Atos 18, Paulo foi trabalhar fazendo tendas ali. E aí, imagine a igreja tendo o seu pastor como alguém que trabalha fazendo tendas. Imagine aí o pastor da igreja, no domingo ele está pregando na igreja, mas durante a semana ele é funcionário público, ou ele é um gari, ou ele está juntando papelão na rua. Para a igreja de Corinto, que era uma igreja orgulhosa, que era uma igreja cheia de si, eles começaram a se incomodar com essa atitude de Paulo. Só que Paulo tinha tomado essa atitude para o bem do evangelho. Paulo viu que os filósofos gregos, eles falavam e recebiam dinheiro por isso. E muitos usavam da retórica, da oratória, de artifícios para arrecadar mais dinheiro do povo. E quando Paulo chegou ali, para não ser confundido com um daqueles filósofos, daqueles sofistas, Paulo disse assim, eu não vou fazer uso disso aqui. Eu não vou fazer uso do dinheiro da igreja de Corinto. Eu não quero o dinheiro de vocês. Aí ele começa a trabalhar com Áquila e Priscila, planta a igreja e vem oferta da Macedônia, dos irmãos pobres da Macedônia, e dão o sustento de Paulo.
mas da igreja de Corinto, Paulo não quis. Muito embora, meus irmãos, quando a gente lê o capítulo 9 e 12, lá da segunda carta, Paulo vai voltar a tratar desse assunto e ele vai puxar a orelha da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja mão de vaca. Era uma igreja que entendia que o pastor realmente deveria viver da forma mais simples possível. E principalmente Paulo, que eles estavam com problema com Paulo. Você lê aqui no texto e a gente vai ver que os demais apóstolos, outros missionários, pregadores que vinham, eles não tinham nenhum problema de dar dinheiro, o problema era com Paulo. E quando você vai ver na segunda carta, capítulo 9, principalmente no capítulo 12, Paulo diz assim: meus irmãos, me perdoe a injustiça que eu cometi com vocês, porque vocês foram inferiores às demais igrejas. Sabem o quê? Vocês não pagaram o meu salário. Eu não deveria ter feito isso com vocês, eu deveria ter recebido o salário de vocês, porque vocês se tornaram inferiores às demais igrejas. Paulo está dando uma cacetadazinha no orgulho daquela igreja. Diz assim: vocês se acham tanta coisa, mas quando eu estive aí pregando o evangelho, eu tive que receber salário de outras igrejas, dos pobres da Macedônia, para pastorear vocês. Perdoe-me essa injustiça. Ele está sendo irônico. Ele está sendo irônico. Então, eu entendo que o verso 3, essa defesa de Paulo, é de tudo aquilo que vem em seguida, que ele vai trabalhar em seguida. E que verso 1 e 2 ele deu a base do seu apostolado. Aí, se no verso 1 e 2 ele levantou perguntas retóricas que dizem sim, a partir de agora ele vai levantar mais perguntas retóricas. Veja, meus irmãos, nós estamos diante de uma defesa. Aqui é um texto com característica jurídica. Quem é advogado, quem lida com direito, sabe muito bem o que Paulo está fazendo aqui. Por isso que ele usa a palavra direito aqui em vários momentos. Por isso que o tema que eu dei a mensagem é o direito de abrir mão dos seus direitos. Paulo está fazendo uso aqui de uma linguagem do direito e de uma postura de alguém que está como que num tribunal defendendo o seu direito, defendendo uma causa, e não existe postura melhor do que você levantar perguntas. O bom orador, o bom questionador, ele é aquele que levanta perguntas, questionamentos, que vai colocando você no canto da parede com as perguntas retóricas que exigem uma resposta sua. Então, ele já fez perguntas retóricas, todas elas têm que ser respondidas sim. Não sou eu plenamente livre? Sim. Não sou eu apóstolo? Sim. Não vi Jesus a nosso Senhor? Sim. E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Sim. São perguntas retóricas. Mas veja que Paulo vai abusar dessas perguntas mais e mais. Abusar no bom sentido. Aí ele diz assim: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam, daqueles que me criticam, daqueles que estão falando mal de mim. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Agora ele vai começar o assunto. E ele diz: meus irmãos, a minha defesa diante de vocês, a minha apologética diante de vocês, principalmente daqueles que estão me criticando, seja questionando o apostolado, seja questionando essa questão da liberdade, ou do próprio fato dele não ter recebido sustento, a minha defesa é essa. Lembre-se, capítulo 1, verso 1 a 14, é defendendo o direito de receber o salário. Não temos nós o direito de comer e beber? Será que nós que somos apóstolos, nós que somos pregadores, nós que somos obreiros, ministros da palavra de Deus, nós não temos o direito de comer e beber? É só você que tem? Olha a forma como Paulo argumenta. Ele está usando aqui, ele vai usar argumentos da razão, argumentos humanos, depois ele vai usar a Bíblia,
depois ele vai usar o exemplo do Antigo Testamento e o próprio Jesus para defender. Então ele começa com esses argumentos gerais, a razão. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Ou seja, pastores comem, bebem, se vestem, pagam água, luz, telefone. Tem necessidades básicas, assim como você tem. Não temos nós o direito de comer e beber? Aí ele diz, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou seja, será que nós que somos os obreiros, os apóstolos, os servos do Senhor, nós não temos o direito de que a igreja nos dê aquilo que diz respeito a nós, para que a gente coma e beba as nossas necessidades básicas, mas não só para nós. Ele usa aqui, nós temos o direito de ter uma esposa crente, uma serva do Senhor conosco, e que vai estar conosco, e quando a igreja sustenta o obreiro, ela está sustentando também essa mulher crente, essa esposa crente. Que tem uma discussão aqui, porque o texto original diz só irmã crente, ou uma mulher irmã. Uma mulher irmã. Pelo contexto, os estudiosos entendem que, principalmente os reformados, os protestantes, que Paulo está falando aqui da esposa do pastor, da esposa do obreiro. Não temos nós o direito, assim como Pedro e os demais apóstolos, de ser acompanhado por uma esposa crente, ou seja, se é uma irmã, mulher, a tradução aqui colocou esposa crente, uma mulher crente. Mas os pais da igreja, lá no início, como Tertuliano e outros, eles chegaram a interpretar esse texto, quando diz irmã crente, falando de diaconisas ou de missionárias, que também acompanhavam os apóstolos. Então, muitos pais da igreja entendiam que Paulo não estaria necessariamente falando aqui da esposa do obreiro, mas estaria falando também de missionárias mulheres que andavam. Eu acho que, pelo contexto, eu vou seguir aqui essa linha, ele está falando da esposa. Ele teria sido mais claro se fosse de missionárias, ou mesmo de diaconisas, que é uma discussão muito grande, principalmente na igreja presbiteriana. Mas o ponto aqui é, a igreja deve sustentar não só o obreiro, que tem o direito de comer e beber, mas esse obreiro ele pode ter uma esposa crente do lado dele, assim como Pedro, os demais apóstolos, os irmãos. Ou seja, aí ele diz, ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos deixar de trabalhar para sustentar, que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Aqui tem uma discussão muito grande, porque a ideia é que parece, pelo texto, que a igreja não tinha nenhum problema de dar oferta, ou dar salário, ou dar dinheiro para os demais apóstolos, para Pedro, para outros irmãos, mas Paulo e Barnabé estavam sendo preteridos, estavam sendo criticados. Pode ser que é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, Paulo está dizendo assim, meus irmãos, a minha defesa diante de vocês é, eu tenho o direito de comer e beber. Eu tenho o direito de andar com uma esposa crente. E eu e Barnabé temos o direito, assim como os demais, de deixar de trabalhar secularmente, e o trabalho aí às próprias mãos, para nos dedicarmos ao Evangelho. Ou só eu e Barnabé vamos trabalhar? Só eu e Barnabé vamos fazer alguma coisa? Então, se o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a igreja de Corinto estava sendo preconceituosa com ele e Barnabé, é algo muito sério. E que, infelizmente, acontece ainda hoje. Quando a igreja está com um problema com o pastor, a primeira coisa que acontece é dizer assim, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, porque eu quero ver até onde o pastor vai. Eu quero ver ele passar necessidade.
Eu quero ver se ele vai aguentar. E aí a pessoa, sabendo que aquele obreiro, que aquele pastor, ele depende exclusivamente da igreja, ele não tem outra tarefa, ela sabe que se a renda da igreja cair, naturalmente isso vai afetar o pastor. Para outros pastores, ela faria tranquilamente. Para aquele pastor que ela não está gostando, que ela não está se afeiçoando, ela diz assim: vamos cortar os dízimos e as ofertas para ver ele sofrer. Isso acontece, olha, muito nos nossos dias. Muito. Então ele diz: nós temos o direito, eu e Barnabé, de deixar de trabalhar e de se dedicar exclusivamente como os demais fizeram. Aí ele vai usar outro exemplo. Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Veja o argumento de Paulo. Ele diz: meus irmãos, os obreiros têm necessidades. Eles têm necessidade de comer e beber, necessidades básicas. Ele tem necessidade de ser acompanhado por uma esposa crente. E assim como os demais apóstolos, assim como os demais irmãos, nós temos essa necessidade, nós temos esse direito, eu e Barnabé, de vocês também sustentarem, não só a nós, como as nossas esposas. E eu e Barnabé somos os únicos que vamos deixar de trabalhar manualmente, secularmente, nós vamos voltar a trabalhar manualmente para que a gente possa buscar o nosso sustento desse trabalho secular? Aí ele diz: vamos pensar um pouquinho aqui. Aí ele vai usar agora os argumentos que eu disse. Vamos no argumento da razão. Quem serve um exército à sua própria custa? Qual é o soldado que vai para a guerra e ele compra o coturno, a farda, ele compra as armas, ele compra toda a estrutura e vai de graça? Quem é? Aí ele diz: quem é que planta uma vinha ou cultiva uma vinha e não vai comer dos seus frutos? Como é que alguém pode plantar uma vinha inteira e na hora do fruto ele não pode usufruir daquele fruto? Isso era tão sério na lei, meus irmãos, que se você olhar Deuteronômio 20, verso 6, tem uma lei lá que Moisés estabeleceu, que se alguém tivesse plantado uma vinha e ele ainda não tivesse desfrutado do fruto daquela vinha, e de repente ele foi convocado para uma guerra, e ele está lá na guerra, e se soubesse que aquele israelita não tinha desfrutado da sua vinha, ele podia ser mandado da guerra para vir desfrutar da sua vinha e depois voltar. Olha como é interessante a lei de Deus. Então Paulo está pegando isso e dizendo assim: quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que cuida de um rebanho e não toma do leite? E é interessante que a expressão no original é não come o leite. Comer leite é porque do leite vem várias coisas. O queijo e por aí vai. Então Paulo usa a razão, o senso comum. Paulo está dizendo: olha, é meu direito receber de vocês sustento, porque nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas, ninguém planta uma vinha e deixa de comer do seu fruto, e também ninguém vai criar um rebanho e não vai se alimentar daquele rebanho. Mas aí alguém pode dizer: ah, Paulo, mas você está usando exemplo secular. Prove na Bíblia. Aí ele vai para a Bíblia. Porventura isso que digo é apenas um mero ponto de vista humano, ou razão humana? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra
E o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. O que Paulo está dizendo? Se você olhar Deuteronômio 25:4, havia uma lei. O boi que estava ali movimentando a mó, aquela pedra de moinho que ia descascar o cereal, então o boi ficava amarrado àquela pedra e rodando dentro daquele moinho, e eles iam jogando aquele cereal ali, e de repente, quando aquela pedra ia moendo, tirando aquela casca, algumas dessas sementes, desse fruto, caía onde o boi estava passando. E o pobrezinho do boi ia comendo. O judeu, amarrado, miserável, o que ele fazia? Botava um negócio na boca do boi, para aqueles grãozinhos que caía no caminho do boi, o boi não comer. Veja como era miserável. Aí a lei de Deus diz assim: não amordaces o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Não faça isso. E Paulo vai usar isso como exemplo para que o obreiro é digno do seu salário. Ele vai citar isso também lá em Timóteo. Aquele boi estava trabalhando. Ele não estava ali por acaso. Ele estava trabalhando, ele estava moendo aquele cereal. E se ele estava trabalhando, ele era digno de comer do fruto do seu trabalho. Olha onde é que Paulo vai. Aí ele diz: se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vós, seguramente não temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim, o Senhor também ordenou aos que pregam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Está vendo a defesa de Paulo? A defesa de Paulo é: nós temos direitos. Direito de receber o sustento de vocês. Se nós semeamos para vocês coisas espirituais, pregamos o Evangelho, plantamos a igreja, estamos ensinando a palavra de Deus para vocês, e nós estamos nos dedicando integralmente a isso, seria muito recolher de vocês coisas materiais, bens materiais, que aqui no contexto é o sustento. O sustento para ele, para a família dele, para que ele possa comer, beber, ter uma vida digna. Aí ele vai dizer: eu vou usar o argumento para vocês. Primeira razão: ninguém vai a uma guerra à sua própria custa, ninguém planta uma vinha e deixa de comer do seu fruto, ninguém vai criar um rebanho e não vai tomar do leite. E ele vai citar a Bíblia. A palavra de Deus diz: não amordaces o boi quando ele debulha o trigo. Está na lei, está na palavra. E quando Deus colocou isso lá, não é que Deus estava preocupado com bois. Deus tem um princípio ali. Ele já estava mostrando. Aquilo era sombra lá na frente, para que mostrasse. Se Deus faz isso com os animais, se até um animal que está trabalhando, ele deve comer do fruto do seu trabalho, imagine um ser humano, imagine um missionário, um pastor. Imagine um obreiro que está pregando a palavra de Deus, ele é digno do seu salário. Mas aí ele usa outros exemplos. Ele vai usar o exemplo dos sacerdotes da tribo de Levi. Ele vai dizer que quem serve no altar, come do altar. Então, a tribo de Levi era uma tribo separada, exclusivamente para o serviço sagrado, e as outras tribos, todas elas dizimavam para sustentar essa tribo aqui, para eles se dedicarem exclusivamente ao trabalho do Senhor. E os próprios coríntios sabiam disso. Quando Paulo está usando esse exemplo, ele não só está citando o exemplo do Antigo Testamento, mas lembra a carne que era sacrificada aos ídolos. Era levada para quem? Para os sacerdotes. E o sacerdote, uma parte sacrificava, outra parte comia e outra parte vendia nos mercados, porque era muito sacrifício, muita carne,
era muita coisa. Paulo vai dizer, os que servem no altar, comem do altar. E o último argumento dele para defender isso é o Senhor Jesus, que é o argumento mais forte dele. Ele vai dizer, assim o Senhor, não é que ele aconselhou, ele ordenou, os que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Mateus 10:10, Lucas capítulo 10, quando Jesus mandou os apóstolos pregar, ele disse, não levem nada pelo caminho. Não levem nenhum tipo de coisa. Em qualquer cidade, em qualquer casa que vocês chegarem, vocês vão pregar o Evangelho ali, e ali vocês vão ser alimentados. Não levem absolutamente nada. Vocês vão viver do Evangelho. Quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Agora, ele fez a defesa. E depois que ele faz a defesa, que ele defende o seu sustento pastoral, que ele defende o salário do pastor, a partir do verso 15 até o final, ele vai dizer, mas eu abri mão disso. E ele usa 3 pontos interessantes para a gente ver o texto. Ele abre mão por causa do Evangelho, ele abre mão por causa dos irmãos, do amor aos irmãos, e ele abre mão por causa de si mesmo, para o seu próprio bem. Olha como ele diz, versículo 15, no máximo 15 minutos a gente termina. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Que direito? Ser sustentado pela igreja. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que me privem desta glória. Paulo está sendo pesado com a igreja de Corinto. Observação aqui, meus irmãos, não é que Paulo não recebia oferta, não é que Paulo não foi sustentado pela igreja. Leia Atos 18 e você vai ver que ele ficou fazendo tenda até o momento que chegou Timóteo e Silas com as ofertas da igreja da Macedônia, e aí ele foi se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Está lá. E é bom dizer isso aqui, porque tem muito pastor, para defender o fato dele ser advogado, engenheiro, isso, aquilo, outro, ele diz assim, não, mas Paulo fazia tenda. Paulo fazia tenda quando a igreja não pagava o seu salário. Quando a igreja pagou o seu salário e mandou oferta, Paulo deixou as tendas e se dedicou exclusivamente ao Evangelho. O que acontece hoje é pastores que recebem um bom salário da igreja, mas aí vão ser outra coisa, porque eles querem um padrão de vida mais alto, e aí eles tornam a igreja um bico. E é interessante, irmãos, porque nenhuma empresa vai querer pagar um salário para alguém para ele trabalhar em outro lugar. Só as igrejas protestantes. O pastor recebe um bom salário da igreja e ele passa o dia em outra empreitada. E não é por necessidade, é simplesmente porque ele quer aumentar o patrimônio, ele quer ter um padrão de vida maior. E aí vem usar o apóstolo Paulo fora de contexto. Fora de contexto. Paulo fazia tenda, Atos 18. Pode ler Atos 18. Quando não tinha o sustento da igreja. E no caso de Corinto, ele sabia porque estava fazendo isso. E ele diz, eu abri mão disso, eu não me servi desse direito. E eu quero dizer para vocês que eu estou dizendo isso aqui, não é para vocês pagar os atrasados para mim, não. Paulo sabia como é que era a igreja. Quando o pastor fala de dinheiro, quando o pastor fala de dízimo, de oferta, de salário, a primeira coisa que vem na cabeça dos irmãos é, ele está querendo dinheiro. Ele está preocupado com o salário dele. Aí Paulo diz, eu não estou falando isso aqui para vocês pagar o que vocês me devem, não. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Mas eu não quero que ninguém me tire essa glória, essa honra. Ou seja, eu não recebi dinheiro de vocês. Paulo está sendo duro com aquela igreja. Aí ele diz, porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente gratuitamente
não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Qual é o ponto aqui? O que Paulo está dizendo? Que esse texto é um texto, a princípio, difícil. Ele está dizendo assim, igreja de Corinto, eu estou dizendo isso aqui para vocês, não é para vocês pagar meu salário, não, que vocês me devem. E eu quero dizer para vocês que eu não prego o evangelho como um voluntário, ou como um funcionário, ou de livre vontade. Eu prego o evangelho porque eu fui chamado para isso, e eu sou obrigado a pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu fui convocado para isso. Eu não prego o evangelho porque eu recebo um salário de vocês, não. Eu prego o evangelho porque eu faço isso por obrigação. Eu sou um servo, eu fui chamado, eu fui vocacionado. E tem um detalhe, se eu prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. O que ele está dizendo? Se eu prego de espontânea vontade, se eu prego o evangelho por salário ou por não ter salário, eu tenho direito à recompensa. Agora, eu prego o evangelho por obrigação, porque eu fui chamado. E ai de mim se não pregar o evangelho. E quando receber salário ou não receber salário, vai colocar qualquer tipo de barreira ao evangelho, eu abro mão de qualquer coisa, mas eu vou pregar a palavra de Deus. O que ele está dizendo aqui? Para nós pastores, ele está dizendo assim, pastor, a igreja paga o seu salário? Paga. Prega o evangelho. A igreja não está pagando o seu salário. Pregue do mesmo jeito. Porque você não prega o evangelho por causa de um salário que você recebe. Você não prega o evangelho por livre e espontânea vontade. Você prega o evangelho porque você foi chamado para isso. Você foi comissionado. Então você é obrigado a pregar o evangelho. E ai de você se não pregar o evangelho. Ele não é um funcionário. Ele não é um funcionário. E, meus irmãos, isso aqui é sério. Porque se por um lado tem igrejas mão de vaca, por outro lado tem pastores avarentos. E que vivem fazendo questão por dinheiro, vivem fazendo questão por salário, vivem brigando com o tesoureiro de igreja, vivem brigando com a igreja atrás de dinheiro. E quando a igreja não pode pagar o salário dele, ele quer abandonar a igreja. E ele muda de igreja por causa de dinheiro. Não é por causa do evangelho ou do chamado. Não, ele muda por causa de dinheiro. E diz assim, o senhor está me chamando para outro lugar. Não é o senhor não, é dinheiro. É valores. Eu acho muito bonito o testemunho do pastor Hernandes, quando ele disse que um dia ele foi pregar numa igreja, e depois do culto, os presbíteros da igreja chamaram ele e disseram assim, pastor, a gente tem uma proposta para o senhor. A gente não quer nem saber quanto é que o senhor ganha lá na sua igreja. Nós dobramos ou triplicamos o seu salário para o senhor vir para cá. Ele disse que olhou para os presbíteros e disse assim, meus irmãos, eu me sinto lisonjeado, eu agradeço, mas infelizmente eu não posso aceitar. Primeiro, porque eu tenho compromisso com a minha igreja. Eu tenho compromisso com a igreja. Eu não posso fazer isso com a igreja. Segundo, porque se eu vier para cá por causa de dinheiro, eu estou colocando o meu ministério no balcão de negócios. E terceiro, porque um pastor só deve ir para uma igreja quando ele tem segurança que Deus está chamando ele para ali. Pode até ser para ganhar mais ou menos, porque a gente também tem que ter cuidado. Ah, não, foi para ganhar mais, não foi de Deus. Pode ser de Deus, meu irmão. Ele foi para uma igreja melhor, Deus chamou ele, Deus está honrando. Pode ser de Deus. Agora, é convicção de que Deus chamou ele para ali. O que Paulo está dizendo é, não vincule a pregação do evangelho a dinheiro, a salário. Você prega porque você foi chamado, você é obrigado, você é um servo. E ai de você se não pregar o evangelho. Então, ele abriu mão do salário para o progresso do evangelho. Na hora que a igreja começar a dizer que o salário do pastor é isso, aquilo, outro, o pastor, se ele está vendo que aquilo ali é um impedimento para a pregação do evangelho, abra mão do seu salário. Porque o seu salário não é a base da sua pregação. Não é a base. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente essa, que anunciando o evangelho,
eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todo, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Qual é o ponto de Paulo aqui? Primeiro, eu abri mão por causa do Evangelho. E eu prego por obrigação, por chamado, por vocação, não pura e simplesmente porque eu sou um voluntário ou porque eu recebo dinheiro. É meu direito, eu tenho direito, porque eu tenho que comer e beber e tal, mas não tem nada a ver com a pregação do Evangelho em si. A outra coisa, ele vai dizer, irmãos, eu fiz isso, sabe por quê? Eu quero dizer para vocês, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma estratégia na minha vida. Eu estou disposto a abrir mão de coisas culturais, de coisas que até são legítimas, mas eu abro mão para o progresso do Evangelho. Por exemplo, com judeus, eu me comporto como judeu. Aqueles que têm lei, como que eu estivesse debaixo da lei. Com os gentios, aqueles que não têm a lei, eu me comporto como se não tivesse lei, embora eu esteja livre da lei. Aí a questão é, Paulo está sendo vira-casaca? Não. Paulo está abrindo mão da lei de Deus? Não. Dos princípios de Deus? Não. Ele está abrindo mão aqui da lei moral e cerimonial. Quando ele está com os gentios, ele não precisa viver ou agir como um judeu, nem impor aos gentios o judaísmo. Mas quando ele está com os judeus, ele não precisa querer provar por A mais B que os judeus estão errados ainda em viver naquelas leis cerimoniais e tal. Então, o que Paulo faz? Por exemplo, ele chegou em Jerusalém, ele circuncidou Timóteo, ele raspou a cabeça, fazendo o voto. Ele, quando vai evangelizar os judeus, ele vai no sábado, ele usa de sabedoria, de estratégia. Trocando em miúdos aqui para a gente entender, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, meus irmãos, nós somos aqui tradicionais, mas nós vamos, de repente, visitar uma igreja pentecostal. Meu irmão, se você vai lá naquela igreja e naquele ambiente ali, existe uma forma de cultuar, uma forma de se vestir, qual o problema de você abrir mão de alguns dos seus direitos para não escandalizar aqueles irmãos e você se comportar ali dentro daquele padrão? Eu vou pregar, por exemplo, na Assembleia de Deus, eu sempre vou de paletó e gravata, porque eu sei que lá só sobe no púlpito de paletó. Mas se eu vou numa presbiteriana, eu vou de paletó, eu vou com a camisa, eu vou até com a camisa polo, não tem problema. É essa sabedoria, esse tato que Paulo está falando aqui. Eu não vou querer ferir os meus irmãos por algo que é amoral. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando eu estou com os judeus, eu fiz-me judeu. Quando eu estou com gentil, eu fiz-me gentil. Não é que ele abriu mão de princípios bíblicos, irmão. Quando é princípio bíblico, Paulo é duro. Mas ele está dizendo, eu faço tudo isso para ganhar alguns. Qual é o objetivo? É ganhar a pessoa. Irmãos, o objetivo da igreja é ganhar o mundo, é ganhar as pessoas para Cristo. E se tem coisas que está impedindo isso, pelo amor de Deus. Se eu descobrir que o fato de eu não colocar um paletó, isso vai ser impedimento para a pregação do Evangelho, traz o paletó que eu vou usar. Qual o problema? Agora, já vai ter igreja que, se eu chegar lá, não vai ser um paletó. Por exemplo, na Catedral do Rio de Janeiro, ou em algumas igrejas em Minas Gerais mais tradicionais, é toga, genebrina.
Aí eu vou chegar lá e vou dizer, não, eu não uso toga. Não, traz a toga. Porque tanto faz usar ou não usar, o importante é a palavra de Deus. Agora, se eu não fizer aquilo, eu posso estar criando um impedimento para a pregação da palavra de Deus. Veja a sabedoria de Paulo. E aí ele conclui com o exemplo dos esportes. Ele diz assim, não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A cidade de Corinto era uma cidade que só perdia para Atenas nos jogos, nos esportes. Em Atenas você tinha as Olimpíadas, em Corinto você tinha de 3 em 3 anos os Jogos Istmicos. E Paulo está pegando o exemplo dos atletas, dos boxeadores, dos corredores. E o atleta, quando ele quer conquistar aquela coroa, o prêmio, quando ele quer conquistar aquele alvo, ele abre mão de muitas coisas, de coisas boas, coisas legítimas. Por exemplo, o cara está concentrado para as Olimpíadas, chega para ele e chama ele para comer uma pizza. Dá um bolo para ele. Ele não vai querer. Ele vai dizer, eu estou concentrado. A seleção brasileira vai jogar, se concentra lá na concentração. E alguns jogadores que não se submetem a isso, tem que ser tirado. Então, os atletas na época de Paulo, eles abriam mão do sexo, eles abriam mão de muitas coisas, coisas boas, legítimas, mas eles estavam focados. Qual é o ponto de Paulo aqui? Meus irmãos, nós temos um alvo, que é conquistar as pessoas para Cristo, é o progresso do Evangelho, é o crescimento da obra de Deus, e por causa desse alvo, nós podemos abrir mão de coisas até legítimas, para não escandalizar nosso irmão, para não destruir, para não criar impedimento, o progresso do Evangelho, não criar barreira. Não criar barreira. Então, meus irmãos e irmãs, eu concluo dizendo para você apenas algumas aplicações aqui para o nosso coração. Você viu que o capítulo 9 tem tudo a ver com o tema. Porque o ponto de Paulo é, Igreja de Corinto, se eu abrir mão do meu salário, do meu sustento, mesmo tendo todos esses direitos que eu mostrei para vocês, por que vocês não abrem mão de comer carne num templo pagão por causa do seu irmão mais fraco? Não é que vocês estão errados, não. Mas pense no outro. Eu abri mão do meu dinheiro, eu abri mão do meu salário para não criar barreira para o Evangelho. Então, abra mão. Abra mão do seu vinhozinho, meu irmão. Abra mão, muitas vezes, daquela música que você gosta de escutar, mas se vai escandalizar, abra mão, você é livre, eu sou livre. Então, tem coisas que eu vou abrir mão. Se você não consegue abrir mão, você é escravo, aí você já está em pecado. Mas se você é livre, você consegue abrir mão. Ah, eu amo o show de fulano de tal. Mas se você for para o show, vai escandalizar, não vá para o show, abra mão. Abra mão, Paulo abriu mão do salário dele. Paulo abriu mão. Mas as lições que eu quero terminar para a gente orar é essa. Primeiro, para os pastores. Meu querido irmão, se você prega o Evangelho, viva do Evangelho. É assim que Jesus disse. Com toda a sinceridade, meus irmãos, do meu coração, pense, uma das coisas mais difíceis hoje no pastorado é você ser pastor de tempo integral. Por um lado, as igrejas. Por outro lado, os colegas, que ficam dizendo assim, rapaz, você recebe o salário da igreja, você vai depender da igreja, na hora que a igreja lhe der um chute, você fica na rua. Aí você pergunta assim, mas você abriu mão do seu salário? Não, eu recebo da igreja e eu sou advogado, eu sou engenheiro, sou isso, sou aquilo outro. Antigamente eu era mais radical, hoje eu ainda olho com carinho, mas eu não teria paz de fazer isso. Deus me chamou para ser pastor, eu sabia que sendo pastor eu não seria rico, eu recebo um salário da igreja, e graças a Deus a igreja do Pirangi me paga um bom salário,
então eu não teria paz de receber um salário da igreja e estar trabalhando lá fora para ganhar o dobro e fazer da igreja um bico de final de semana. Eu não teria paz. Quem faz é Ele, Deus. Mas o problema é exatamente esse que Paulo está dizendo aqui. Não use o exemplo de Paulo de forma errada. Paulo fez tenda quando a igreja não pagou o seu salário. No dia que Pirangi não puder pagar mais o meu salário, não tem problema não. Eu continuo pregando. Já fiz isso. Não só aqui, mas já fiz isso na congregação e sempre farei. E se for preciso, eu vou vender limão na feira, mas eu não vou deixar de ser pastor de uma igreja porque ela não pode pagar meu salário. Porque eu não prego por salário. Eu prego porque eu fui chamado para isso. Agora, o outro lado é a igreja. Meu irmão, assim como você tem necessidade, os pastores têm. Assim como você sonha em comprar sua casa, em ter o seu carro, em vestir uma roupa boa, assim como você sonha em ter o melhor para a sua família, o pastor também tem, e não é pecado, e não é problema. Porque tem muita gente, não, mas o pastor ganha muito bem. E você? E você? Você questiona o seu salário? Por que só o salário do pastor tem que ser questionado? Por que só o sustento do pastor tem que ser questionado? Todo pastor sofre com isso, irmãos. Quando você compra qualquer coisa, ou se você compra um carro, ou se você veste uma roupinha melhor, todo mundo já começa a questionar o salário do pastor. Então, abra a sua cabeça que o pastor é ser humano, como você, come, bebe, se veste, tem esposa, tem filhos. Então, por que você pode ter uma casa, pode ter um carro, pode ter plano de saúde, pode ter roupa boa e o pastor não? Uma vez, um bonitão aqui na igreja disse assim, pastor tem que sofrer. Diga assim, e você quer sofrer, seu miserável? Quer dizer que você pode comprar carro todo ano, você pode ter o melhor, e pastor tem que sofrer. Abra a sua cabeça. Abra a sua cabeça. Agora, é claro, se o pastor está ali por dinheiro, bota esse pastor para fora. No dia que um pastor fizer exigência de dinheiro, qualquer exigência, ele está desqualificado para pregar o evangelho. No dia que ele disser assim, eu não vou pregar porque a igreja não está podendo me pagar, ou porque a igreja não pagou esse mês, ou no dia que o pastor ficar fazendo pressão para o tesoureiro, de repente o tesoureiro chega para o pastor e diz, pastor, não tem condições esse mês, não tem condições, e o pastor fizer questão, ele está desqualificado para pregar o evangelho. Ele deveria ter ido fazer outra coisa. E por último, meu querido irmão, se Paulo abriu mão de salário, que é uma coisa que quase ninguém abre mão, quantas coisas eu e você deveríamos abrir mão para o progresso do evangelho? Não é só salário, não. É qualquer coisa. Qualquer coisa nós deveríamos abrir mão para que o reino de Deus progrida e para que o nome do Senhor seja glorificado. Deixe de frequentar determinados lugares, deixe de andar com determinadas companhias, deixe de fazer determinadas coisas que são até boas, mas assim como o atleta, foque no reino de Deus, nas coisas de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se a gente pensar assim, a igreja do Senhor caminha muito bem para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?